Cumprimento a amada igreja na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quantos estão felizes de estar na presença do Senhor nesta noite? Hoje é uma noite que começa o derramar da glória de Deus. E só vai terminar de derramar no domingo à noite. Eu quero que você faça o máximo de esforço para estar juntamente conosco aqui amanhã. Pastor Robson, lá da cidade de Piquete, presbítero Robson, vai estar ministrando uma palavra do Senhor para nós. Você que nos ouve aí pela rede social, 16º Congresso dos Varões, nós estamos aqui na Igreja Plenitude da Palavra. Hoje é o primeiro dia. Amanhã, no sábado, o presbítero Robson, da cidade de Piquete, estará ministrando a palavra do Senhor para nós. Nós vamos ter uma manhã missionária aqui no domingo. Você que está nos ouvindo, você que está de corpo presente aqui, faça um esforço para estar aqui às 9 horas da manhã no domingo. Traga alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos ter um café missionário aqui de manhã e vamos ouvir uma palavra de Deus domingo de manhã. E domingo à noite, o pastor Richard Fernandes, da cidade de Pouso Alegre, estará juntamente conosco adorando a Deus. Você pode glorificar o Senhor nesta noite? Amados, Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Abra a palavra de Deus. Vamos ler o texto de novo, Romanos 12:12, e depois nós vamos ler mais alguns versículos daquilo que Deus colocou no meu coração para estar ministrando à igreja nesta noite, amém? Romanos 12, capítulo 12, versículo 12, é o tema desse congresso, o Congresso dos Varões. Os varões estão de parabéns. Agradeço a Deus por estar congregando nesta casa e fazer parte desse corpo ministerial, a qual o Senhor tem nos ajudado muito através do ensino que aqui é ensinado e é pregado. Porque aqui nós não pregamos outra coisa a não ser Bíblia, irmão. Palavra, amém? Romanos 12:12, a palavra do Senhor nos diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Agora eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor comigo, no Antigo Testamento, no livro de Números, no capítulo de número 13, e no versículo de número 23. Deus me deu esta mensagem, e eu coloquei como tema, orando ao Senhor: não tire os olhos da promessa. Números, capítulo 13 e versículo de número 23. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor, e eu quero que você fique bem atento naquilo que Deus tem para falar conosco. Não vou demorar na mensagem. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor nos diz assim: depois foram até o vale de Escol, e ali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e como também dos figos. Chamaram aquele lugar Vale de Escol, por causa dos cachos que ali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar
a terra, ao fim de 40 dias. E caminharam, e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e comentaram comentaram-lhe e disseram: nós fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente, olha o que está escrito aqui, ó, e verdadeiramente esta terra mana leite e mel. E este aqui é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. E também ali nós vimos os filhos de Anak, nós vimos ali também os amalequitas que habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e para a margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente, escuta isso, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E eles infamaram a terra que tinham espiado, falaram mal da terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos lá são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Agora eu quero que você pula lá para o Números 14, versículo de número 8. Números 14, versículo 8. A palavra do Senhor nos diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nulo dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Você pode sentar glorificando a Deus. Amados, eu estava meditando a palavra do Senhor durante esta semana, algo que pudesse vir de encontro ao tempo
em que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Eu comecei a orar ao Senhor e o Senhor começou a falar comigo a respeito do texto a qual nós acabamos de fazer menção. Amados, é proveniente do homem desde quando ele nasce e começa ao seu intelecto a raciocinar, como o Senhor colocou o entendimento na vida do homem. É de praxe do homem querer saber do futuro, irmão. Isso já vinha desde o tempo passado. As pessoas queriam saber o que vai acontecer no dia de amanhã. E não é diferente do que nós vivemos nos dias de hoje. As pessoas muitas vezes saem da sua casa e vêm à casa do Senhor porque quer uma resposta daquilo que vai acontecer amanhã, sendo que o amanhã não pertence a nós, mas o amanhã pertence a Deus. E é por isso que Deus diz para nós vivemos cada dia o nosso mal. Mas o homem persiste em decorrer do tempo e em decorrer da sua história querer saber o que vai acontecer no dia de amanhã, para onde vai, o que vai comer, o que vai vestir. Quando o Senhor olhou um dia para os seus discípulos e diz: olha, não ficai preocupados no que haver de comer, o que haver de vestir. Olhai as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, mas eu, o Senhor, tenho cuidado delas. Olhai para o lírio dos campos, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E não cuidará eu de vocês, homens de pequena fé? E os homens, eles têm esta mania dentro deles. Quando eu falo homens e mulheres, de querer saber o que vai acontecer no dia de amanhã. E para nós entendermos, amados, o processo, quando o Senhor lhe faz uma promessa, e quando nós falamos de promessa, todos aqui lembram que um dia Deus olhou para você e lhe fez também uma promessa. Seja ela qual foi a promessa que você recebeu, você logo quis saber quando que isso iria acontecer na sua vida. E tem pessoas reclamando com Deus diariamente que a promessa que Ele fez está demorando a se cumprir. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu volto à história. Deus eleva a sua voz por um nome de Abrão, sua mulher Sarai, e Ele diz: Abrão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, porque de ti farei uma grande nação. Abrão ainda não tinha filhos e Deus faz-lhe uma promessa que ele seria pai de uma grande nação. Agora Abrão escuta a voz do Senhor e sai no deserto do Neguebe, ele e a sua família, sem saber qual era essa terra que o Senhor iria lhe mostrar, a qual ele iria possuir. Abrão, mesmo sendo o nosso pai da fé, ele começa a questionar em meio ao caminho, porque ele estava achando que a promessa que Deus lhe havia feito, ela estava muito longe de acontecer, e ele queria saber quando isso iria acontecer. E Abrão agora começa a questionar com Deus dentro da tua tenda, e começa a conjecturar com Deus, e dizendo: Senhor, e a promessa que o Senhor me fez? Ela não irá se cumprir, não? Será tudo quanto eu tenho eu vou ter que deixar para o Damasceno, Eliezer? E Deus disse: é claro que não, Abrão. Eu sou Deus que fiz a promessa, e eu também sou Deus que vou cumprir a promessa. E Deus então chama Abraão para fora da tenda e diz: vem para fora, Abraão. E Abraão, quando sai, Deus diz: olhe para o céu, Abraão, e vê se você pode contemplar as estrelas que existem no céu. Vê se você pode contar quantas existem no céu. E eu imagino que Abraão até tentou contar as estrelas, e ele disse: não dá, Senhor. E o Senhor: assim será a sua descendência. Assim será a sua descendência. Mas o tempo foi passando. Sara parece que não acreditava também naquilo que Deus tinha falado a ele.
E agora Sara resolve então dizer a Abraão: Abraão, deita-se com Agar, a egípcia, e coloca a tua semente nela, porque dali nascerá um filho, então a promessa irá se cumprir. Abraão cometeu um erro que traz prejuízo para nós até nos dias de hoje. Fez aquilo que o Senhor não tinha mandado que fizesse. Nasce um filho por nome de Ismael. A confusão na casa está armada, porque depois de um tempo Deus visita a Sara, abre a madre dela, e aí então nasce o filho da promessa que Deus tinha prometido a Abraão. Nasce agora Isaac. Há uma confusão dentro daquela casa. A mulher de Abraão diz: coloque para fora essa tua serva e esse teu filho, porque esse teu filho não vai herdar com o meu filho. E agora Abraão pega Agar, pega o menino, pega pão, pega água, coloca o odre sobre os ombros de Agar, e a Bíblia vai dizer que esta mulher, ela sai errante no deserto de Berseba, ela sai sem destino. A Bíblia agora vai dizer que esta mulher começa a passar por dificuldades no deserto, acaba a água, acaba o pão, o menino está próximo de morrer, e Deus brada no deserto a ela, dizendo: Agar, o que tens, Agar? O menino está à beira da morte, a mulher está num desespero, e Deus então abre os olhos de Agar. Agar vê um poço, pega a água, levanta o menino, e a promessa que Deus tinha feito era que Ismael também seria uma grande nação, porque também era descendência de Abraão. Agora a Bíblia diz que o tempo se passa, Sarai morre, Abraão se casa novamente, sua mulher se chamava Quetura, ele agora continua a sua vida, agora Abraão morre, agora Isaac se casa, e agora começa ali a gerar filhos, e nasce 2 filhos, um se chamava Esaú, e o outro se chamava Jacó. E agora? O que acontece? Dali nasceram 2 nações. Deus prometeu que dali nasceriam 2 nações. Agora esse homem, por nome de Jacó, ele compra ali a primogenitura de seu irmão Esaú, com um prato de lentilha. Ele dá um jeito de enganar Isaac, que já estava na sua velhice. Isaac agora abençoa a Jacó. Jacó agora sai em uma caminhada, fugindo do seu irmão, porque o irmão queria matá-lo. E sua mãe diz: olha, vai a Padã Arã, na casa de Betuel, irmão de tua mãe, e ali pega uma das filhas de Labão por mulher. Ele, escutando a voz daquele que falava com ele, saiu, foi. E em meio àquele trajetório, a Bíblia vai dizer que esse homem, ele para e pega uma pedra em meio ao caminho e faz dessa pedra travesseiro. E dali ele começa a ter sonhos de Deus. Ele vê uma escada que estava posta no céu, e que do chão e o seu topo pegava no céu, e que uma voz bradava com ele, dizendo: ei, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. De Jacó não, que era ele, é Deus de Abraão e de Isaac, teu pai. E Deus ali faz uma outra promessa a ele, dizendo: olha, eu serei contigo, olha para a terra, à direita, à esquerda, ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. Eu, Senhor, te darei esta terra por herança, e a tua descendência será como o pó da terra. E ali ele sai, segundo a sua caminhada, ele chega na casa de Labão, e ele ali se apaixona por uma mulher chamada Raquel. Ele trabalha 7 anos para conquistar ali aquele casamento, aquela mão. E de repente Labão engana ele, de vez de dar Raquel, dá Lia, e ele diz: não, eu quero trabalhar mais 7 anos pela vida da Raquel. E ele trabalha mais 7 anos, e depois de 14 anos,
Ele sai com suas 2 mulheres e ali ele começa então a gerar filhos, e de Jacó agora nascem as 12 tribos de Israel. Agora as 12 tribos de Israel, Deus separa um por nome de José. José agora começa a ser odiado pelos seus irmãos, porque Deus começa a dar sonhos a ele. Ele começa a contar aquilo que ele estava vendo, e os seus irmãos agora querem matá-lo. Pegam ele, jogam dentro de uma cisterna e resolvem agora vender ele para o Egito. Arranca ele de lá, arranca a túnica dele, pega um animal, mata, molha no sangue, fala para o teu pai que acharam aquilo lá que talvez poderia ser de José. E José agora é levado para o Egito, e lá no Egito ele começa a trabalhar como escravo. Agora ele vai parar na casa de Potifar. A mulher de Potifar quer engraçar com ele de toda maneira, você conhece a história. E ela casa aquele caos, ele vai parar na cadeia. E ele preso ali, começa a revelar sonhos, até que um dia Faraó manda o chamar porque tem uma visão. Ele revela a visão e da noite para o dia, aquele que estava encarcerado, ele passa a ser governador do Egito, a maior potência que existia naquela época. Agora José manda chamar os seus irmãos quando a fome começa a apertar. Manda chamar a tua família para ir então morar na cidade de Gósen, a melhor cidade que existia ali no Egito. Agora, depois de tantos anos que Deus tinha feito uma promessa ao patriarca Abraão, Deus aparece para um homem em meio a uma sarça ardente no Neguebe e começa a dizer, no Monte Horebe, e começa a dizer, Abraão, Moisés, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaque e eu sou Deus de Jacó. No meio daquela conversa entre Deus e no meio daquela conversa entre Moisés, Deus fala a Moisés 3 vezes, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaque e eu sou Deus de Jacó. Ele estava dizendo simplesmente para Moisés, eu sou Deus de conserto, eu sou Deus de aliança e eu sou Deus de promessa, e eu vou te usar, Moisés, para arrancar o meu povo lá do Egito. No meio dessa introdução e no meio desta conversa que Deus tem com Moisés, agora o povo está sofrendo. Agora José chama a tua família, chama os seus irmãos, está à beira da morte, e ele diz, olha, eu vou morrer, eu estou indo embora, mas eu não quero que vocês larguem os meus ossos aqui. Quando eu morrer, vocês colocam eu no caixão, me embalsa, e quando Deus visitar essa terra, porque Deus vai visitar essa terra e vai arrancar vocês daqui, você pega os meus ossos e levam com vocês a este lugar. Agora a Bíblia vai dizer que José morre. E quando José morre, mais ou menos 270 a 280 anos se passa. Aquele povo ficar escravo 400 anos no Egito. E depois de 270 ou 280 anos aproximadamente, Deus visita aquela terra através da vida de Moisés. E a promessa chega àquele povo dizendo, olha, Deus vai arrancar vocês do Egito e vai levar vocês a uma terra que mana leite e mel. Escuta, irmão, eu ainda nem cheguei aonde eu quero chegar, eu quero que você entenda. Agora Moisés chega no Egito, vocês conhecem a história, começa aquela briga, sai, não sai, vai, não vai, Faraó deixa, quando vê ele larga a mão, esquece, Deus endurece o coração, amolece o coração, até que um dia, depois das 10 pragas que aconteceu no Egito, Deus agora resolve que o povo sairia daquele lugar. Moisés conduziria aquele povo no deserto, e Deus agora endurece o coração de Faraó, para que eles viessem à captura daquele povo. Aquele povo sai, e logo no começo do deserto,
Deus já começa a mostrar o cuidado deles para com aquele povo. Era uma coluna de fogo que ficava durante a noite 20, 22 graus, e era uma nuvem que os cobria durante o dia 20, 22 graus. Aquele povo começa a ver os cuidados de Deus, mas de repente o problema começa. Era montanha do lado, era montanha do outro, era o mar que estava à frente, era o inimigo que estava atrás, mas Deus ainda continuava no controle de todas as coisas. Deus usa a vida de Moisés, o mar se abre, o povo passa, Faraó entra com seus cavalos e cavaleiros, o mar se fecha, aquele povo morre, ele vê aquele povo lançado na beira da praia, e eles começam a glorificar do outro lado, eles começam a dizer que Deus tinha matado o Faraó, seus cavalos e cavaleiros, eles começam a glorificar a Deus pelos feitos que Deus estava vendo e estava fazendo. Agora, aquele povo começa a caminhar no deserto. Começam os problemas e os questionamentos. Deus está faltando água. Deus manda água brotar da rocha. Deus, nós queremos carne. Está faltando carne. Deus faz chover codornizes do céu. Oh Deus, como é que nós vamos fazer aqui no deserto? Com a peça de roupa que nós saímos, e lá nós temos ela. Mas a Bíblia vai dizer que Deus cuidava das vestes daquele povo. Eles andavam, as sandálias cresciam, a roupa crescia, não se envelhecia. E Deus cuidava daquele povo no deserto, porque havia uma promessa que Deus tinha feita ao patriarca Abraão, e essa promessa tinha que se cumprir. Amado, o cuidado que Deus teve com aquele povo foi tão grande. E as pessoas parecem que hoje não entendem que o mesmo Deus que cuidou daquele povo no deserto é o mesmo Deus que também cuida da tua vida. O mesmo Deus que zelou pela promessa que Ele fez àquele povo. Ele é o mesmo, Ele não mudou. A palavra do Senhor diz que céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Aquele povo no deserto, Deus cuidando das vestes, Deus cuidando do alimento. O maná descia todos os dias, 6 vezes por semana, um dia não descia. E Deus cuidando daquele povo. E aquele povo murmurava, e aquele povo se levantava contra Deus, e aquele povo questionava tudo que Moisés fazia. Era um povo de dura serviço. Era um povo que estava ali, e Deus estava moldando aquele povo para que eles alcançassem a promessa de entrar na cidade que manava leite e mel. E de repente o questionamento acontece entre eles, e eles dizem: olha, Moisés, nós estamos querendo saber se essa terra aí, ela mana leite e mel ou não. Nós estamos querendo saber. Moisés diz: bom, vocês querem saber? Então vamos lá. Deus pega um de cada tribo, 12 espias, e dá uma missão a eles: vai espiar a terra, e traga notícia para nós se essa terra mana leite e mel mesmo ou não. Se o que Deus prometeu para a vida de vocês é verdade ou não. Agora os 12 vão espiar a terra. E a Bíblia diz que eles ficam 40 dias espiando a terra. A Bíblia vai dizer que eles cortam agora uma verga, um varal, e começam a cortar ali os cachos de uva, romãs e figos, que eles conseguiram ver com seus próprios olhos, e apanharam aquilo lá. E para trazer um cacho de uva, tinham que 2 homens carregar aquilo lá. Agora você imagina aquele povo voltando, e quando eles chegam, o povo estava como aquela ansiedade, querendo saltar dos olhos, só de olhar para aqueles cachos. O povo já percebeu: a terra mana leite e mel mesmo, a terra é boa, Deus não mentiu para nós, essa terra é maravilhosa, nós vamos herdar a terra.
E a Bíblia vai dizer que eles chegam. E quando eles chegam e começam a dizer: olha, é verdade, nós chegamos da nossa missão, nós fomos espiar a terra de Canaã, e olha aqui para vocês verem com seus próprios olhos, olham o cacho que dá as uvas naquele lugar, olha o tamanho das romãs, olha o tamanho dos figos, a cidade mana leite e mel, é verdade, mas tem um porém. Tem um porém. E o povo disse: mas que porém é esse? Ele disse: olha, existem gigantes naquela terra. Na terra onde nós fomos, ela mana leite e mel, mas tem gigante lá. E além de ter gigante lá, eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe os heteus? Os nossos inimigos? Eles estão lá também ao lado. Um está em cima na montanha, o outro está à beira do Jordão. Eles cercaram aquela cidade, e a terra que Deus prometeu para nós tem gigantes naquele lugar, e aquele povo é poderoso, e nós somos pequenos aos olhos dele. Nós somos como um gafanhoto, nós não vamos conseguir entrar lá. A Bíblia vai dizer que eles infamaram a terra, falaram mal da terra que o Senhor prometeu a eles. Mas um homem se levantou no meio dos 12 que estavam lá. Seu nome, Caleb. Josué estava quieto porque Josué confiava em Deus. Mas os 10 que estavam denegrindo a terra e inflamando o coração daquele povo, a Bíblia vai dizer que Caleb fez que o povo se calasse. E ele diz: não, o Deus que prometeu aquela terra para nós é o Deus que vai entregar aquela terra nas nossas mãos. Tem gigante lá, mas nós vamos entrar, e certamente Deus será conosco. Eles vão ser como um alimento para nós. Nós vamos consumir aquele povo vivo. Amados, foi aqui que Deus parou e começou a falar comigo. Foi exatamente aqui que Deus parou e começou a falar comigo. Deus falou: filho, o que está acontecendo com a minha igreja na terra? Filho, o que está acontecendo com os meus, aqueles que eu chamei? O que está acontecendo? Eu chamei eles para uma promessa. Querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitas pessoas aqui têm promessa de Deus e são promessas terrenas. Talvez Deus te prometeu uma casa, talvez Deus te prometeu um carro, talvez Deus te prometeu uma porta de emprego, e quando você recebeu essa promessa, você ficou louco da vida para saber quando essa promessa se aconteceria na sua vida, quando que a porta se abriria, quando que o filho vinha para a presença, quando que a mãe chegaria, quando que o esposo retornaria para a casa de Deus. Mas calma, há um tempo para a promessa de Deus se cumprir em nossa vida. A promessa de Deus não vai acontecer da maneira que você quer. A promessa de Deus vai acontecer quando Deus olhar para você e ver que você está apto a receber aquilo que Ele te prometeu. Por que, irmão? Por que isso acontece? Por que Deus não revela para nós tudo aquilo que vai acontecer? Você acha, quando Deus chegou para Jeremias e disse: Jeremias, eu te dei por profeta às nações, Jeremias.
Eu estou te levantando, você vai ser usado. Mas Deus não contou para ele os percalços que ele enfrentaria ao caminho daquilo que Deus prometeu a ele. Ele foi o homem que mais chorou na Bíblia, irmão. Você acha que Deus, quando me chamou, Ele ia contar para mim tudo aquilo que eu iria passar, até que Ele entregasse a promessa que Ele prometeu na minha mão? Você acha que Ele contou para a missionária, que contou para o pastor, o que vocês iriam passar em meio ao caminho até chegar aqui? Se contasse, ninguém viria, irmão. Se contasse, ninguém viria. É por isso que Deus guarda, irmão, a surpresa. É por isso que Deus vai guardando. Mas que surpresa é essa? A surpresa daquilo que vem no meio do caminho. Porque cada vento, cada tempestade, cada chuva, cada temporal é uma novidade de Deus para a minha vida e para a tua vida, querido. Deus, Ele está juntinho comigo, Ele está juntinho com você. Até a promessa se cumprir, até a promessa chegar ao ápice dela, muitas coisas vão acontecer em meio ao caminho. É isso que as pessoas não conseguem entender. E as pessoas começam a olhar. Isso aí Deus falou comigo aqui, sabe por que eu não revelo? Porque eu fui revelar para eles a terra que manava leite e mel, e eles infamaram a terra, e eles não quiseram possuir a terra que eu tinha prometido a eles. O que você está querendo dizer, evangelista? Eu estou querendo dizer que você recebeu uma promessa de Deus, como eu recebi a promessa de Deus. João 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. A casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar e voltarei para buscar a minha igreja. Porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Essa aqui, irmão, é a promessa. Essa aqui é a promessa. Agora, se Deus contasse tudo o que iria acontecer nos percalços do caminho, até eu e você alcançarmos a Canaã celestial, até eu e você alcançarmos a Nova Jerusalém, que João viu e que descia do céu, adornada como uma noiva, ninguém iria. Para quem você tem olhado, não tire os olhos da promessa que Deus fez, irmão. O que vai acontecer no meio do caminho, os percalços do meio do caminho, isso são consequências. Você viu que Josué, Caleb estavam ali de mão dada falando: olha aqui, nós vamos subir, nós vamos vencer, Deus nos dará a terra, tão somente, não sejais rebeldes, não sejais rebeldes. E Deus falando comigo: quantos indo embora, filho, da minha presença, porque já não acreditam na promessa que eu fiz? Quantos estão jogando a salvação fora, porque já não acreditam na promessa que eu fiz? Filhos rebeldes, filhos que não ouvem a voz do Senhor, filhos que Deus diz: senta, levanta, diz levanta, senta.
Como que nós vamos querer, irmão, herdar aquilo que Deus nos deu? Vivendo uma vida em desconfiança, vivendo uma vida longe da presença do Senhor. Amado, nós estamos vivendo os últimos tempos na face da terra. Nós estamos vivendo um tempo em que a verdadeira palavra de Deus já não está sendo pregada mais. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem fazer distinção entre placas e placas e placas e placas de igreja, aonde você não prega aqui, ou você não prega lá, ou você não tem uma oportunidade aqui, porque você é de outro ministério. E há uma briga entre o meio do povo, e o povo está sendo rebelde com Deus. Deus me deu essa mensagem aqui para dizer, irmãos, tudo aquilo que vai acontecer, os percalços do caminho, Deus, Ele está juntinho com você, Ele não deixou você. Como é que você quer contar um testemunho que Deus fez na sua vida, se a pedra não estiver no caminho, se o problema não chegar? Como é que você vai contar vitória? E as pessoas não entendem. Se alguém disse para você o dia que você entregou a vida para Jesus, que era um mar de rosa, mentiu para você, não é mar de rosa. Tem problemas, tem dificuldades. Quantas pessoas, irmão, quantas pessoas foram embora da presença do Senhor, porque não acreditaram na promessa que Deus fez. A promessa está aqui. A promessa está aqui. Esse tema que foi dado ao Congresso diz: perseverai na oração. E eu quero dizer uma coisa para a igreja muito séria aqui, irmão. Não quero que você me responda, porque isso é pessoal seu. Mas escuta uma coisa, você tem orado a Deus? Quanto tempo você tem gastado de joelho para falar com Deus? Eu tenho algo para te dizer muito sério que Deus está falando comigo. Se não perseverar na oração, não vai aguentar o que está por vir. Está achando que Deus perdeu o controle? Não perdeu, irmão. Se você for para a Bíblia, você vai ver que está cumprindo passo a passo aquilo que o Senhor deixou aqui para nós. Não adianta querer viver mar de rosa nessa terra aqui, não. Nós vamos ser caluniados, vamos ser perseguidos, vamos ser atacados. Esses são os percalços do caminho. Quando o vento se levantar, Deus também se levanta e acalma a tempestade. Quando os alicerces balançar, é para jogar fora aquilo que não presta, para que você possa ficar firme cada dia mais perante a mão do Senhor, que te sustenta todos os dias da tua vida. Pelo amor de Deus, irmão, se você chegou até aqui, vai desistir para quê? Vai parar para quê? Palavra xerecalabadarasóbia. Entenda, e eu resumo e fecho a mensagem aqui. Deus mostrou porque eles queriam. E quando os olhos deles viram aquilo a qual eles não podiam, porque eles não podiam mesmo, eles temeram, porque não acreditavam em Deus. Não acreditavam naquele que lhe fez a promessa. Por isso, passaram aquela geração 40 anos no deserto e morreram. E sabe o que mais me assustou? Foi quando Deus disse para mim:
Filho, se eu voltasse hoje a buscar a igreja, o céu ficaria quase vazio. Eu disse, como assim? O Senhor falou, eu te dei a mensagem. Pastor, quantas pessoas mais ou menos havia no deserto? E quantas entraram na terra prometida? A grande realidade, irmão, que uma grande parte entrou na terra prometida, mas a promessa não era para eles. A promessa Deus só cumpriu porque Ele é fiel. Porque o povo que herdou a terra era um povo que nem conhecia a Deus. Mas 2 homens, 2, que receberam uma promessa do passado, entraram na terra, porque acreditavam em Deus. Perseverai na oração. Alegre-se o seu coração a cada dia quando você abrir os seus olhos e Deus te dá mais uma oportunidade de viver nessa terra. E tenha a convicção que se Ele voltar, você vai encontrar com Ele. Não tem, amados, outra perspectiva na vida do crente a não ser ir morar num céu de glória. Aqui nessa terra, tudo que vier é lucro para a nossa vida. Mas um céu de glória só vai herdar aqueles a qual eles disseram aqui: não sejais rebeldes. Você pode colocar sobre os seus pés.